Vamos falar hoje sobre a famigerada CPMF, que, se todos se lembram, era a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras. Bom, volta-se a discutir novamente a possibilidade do governo optar pela criação da CPMF, que é um imposto com várias características ruins, por ser cumulativo, por se aplicar sobre imposto, ou seja, é um imposto ruim. Entretanto, devido ao problema da pandemia do coronavírus, a arrecadação fiscal ou diminuiu ou vai diminuir e também foi prorrogada. Então, devemos passar a considerar a grande possibilidade de que a negativa apresentada pelo nosso presidente até hoje na implantação desse imposto reduza um pouco, uma vez que a União vai precisar de alternativas para conseguir manter a máquina funcionando. Agora, se esse imposto tiver que voltar, que ele seja por um período fixo. Eu diria que no máximo 2 anos, que daria tempo para a economia se regenerar em termos de produzir arrecadação tributária. Um grande problema da introdução desse imposto é que o governo sempre prometeu que não haveria novos impostos. Esse não será um imposto novo, ele será um imposto provisório, como o nome diz, contribuição provisória. Agora, o que não se pode é fazer um imposto novo com o nome de contribuição provisória e depois durar 11 anos, como aconteceu no governo Fernando Henrique e do Lula. Isto aqui não pode. Então, se esse imposto tiver que voltar, que volte com prazo pré-determinado. E, se o governo estiver pensando em não tributar a classe pobre e a classe média, a classe que mais tem sofrido e que mais sofre com o tributo, que ele coloque que o valor da contribuição provisória só incidiria para aquelas contas bancárias que tivessem um saldo médio mensal acima de R$5.000, por exemplo. Isto seria uma maneira de eliminar um grande contingente de pessoas que têm conta bancária, mas que movimentam recursos que não ultrapassam o valor de R$5.000 como um saldo médio mensal, e aí ele teria isentado aí alguns milhões de prováveis contribuintes, mas estaria isentando aqueles que realmente não têm condições de arcar nem com, às vezes, R$50, R$60. É uma coisa que talvez ninguém tenha pensado até agora, mas precisamos passar a considerar a possibilidade que o governo vá lançar mão desse imposto. Se lançar mão, vamos torcer e vamos alimentar os nossos representantes para que sugiram, lá na discussão no Congresso Nacional, que esse imposto venha primeiro com um tempo definitivo, determinado, com proibição de que ele seja prorrogado e que também seja dado um certo espaço para que a classe pobre e a classe média baixa não seja prejudicada, só tributando aqueles que realmente teriam condições de pagar o imposto. É provável que, se o governo fizer isso, a alíquota terá que ser um pouco maior, não vai ser aquela alíquotazinha de 0,38% que era, teria que ser um pouco maior. Mas, se vier com essas características, de limitado no tempo e isentando a classe pobre e a classe média baixa, eu acho que é um sacrifício que, embora, volto a dizer, sendo um imposto ruim e que a gente não deveria tê-lo, mas para um período restrito de recuperação das finanças públicas, eu acho que é válido e nós devemos já considerar isso nas nossas projeções.